Correção PET volume 3, semana 3, terceiro ano. Esse foi complicado, hein? Comenta aí embaixo o que você achou, enquanto eu rodo a vinheta. Fala pessoal do Matemática no IF, beleza? Professor Vinícius Guimarães trazendo para você mais essa correção aí do PET volume 3 do terceiro ano, que com certeza deve estar te ajudando aí, auxiliando nesses estudos de pandemia, né? Então já peço para você se inscrever no canal e ativar as notificações para você receber em primeira mão essas correções. E também acessar o nosso site matemáticanoif.com.br e seguir Matemática no IF lá no Instagram e no Facebook, porque sempre temos novidades por lá, hein? Então, vamos para a correção? Então, galera, esse PET fala sobre distância entre ponto e reta. No outro, nós vimos lá como montar uma reta, né? A equação da reta. A gente viu lá, aprendeu algumas coisas, né? Aprendeu até aquela equação da reta lá, y menos yo é igual a m, né? Vezes x menos xo. A gente chegou a ver isso aí, né? Beleza. Então, nesse caso aqui, galera, olha só, a gente vai aprender como calcular a distância de uma reta a um ponto, tá bom? Então, para isso, eu vou passar aqui o que foi colocado lá no PET para nós, beleza? Então, olha só, distância entre ponto e reta. A distância de um ponto a uma reta é dada pelo comprimento do segmento AP, em que A é projeção ortogonal do ponto P sobre a reta. Então, olha só. Então, a gente tem aí ó, uma reta R e um ponto no plano, esse ponto P aqui. Então, vamos supor que eu quero calcular então, a distância desse ponto a essa reta aqui. Então, basicamente, faz essa linha aqui que vocês estão vendo e ela é perpendicular a essa minha reta. Essa distância aqui do ponto P ao ponto A, ela é dada por esse símbolozinho aqui, ó, distância PR, beleza? Então, se eu quero calcular então a distância do ponto P até essa reta R, eu basicamente faço isso aqui. Lembrando que a distância é sempre perpendicular, tá? Então, ou seja, se eu tenho um ponto P aqui, um ponto P igual vocês estão vendo aqui, ou um ponto, sei lá, um ponto B aqui assim, então a minha distância vai ser exatamente essa daqui e ela é sempre perpendicular, beleza? Então, olha só, considere um sistema cartesiano no qual a equação da reta seja ax mais by mais c, que essa daqui é a equação geral, tá? Geral da reta, beleza? E o ponto P tem as coordenadas, então olha só, então esse ponto P vai ter as coordenadas xp e yp, beleza? Porque eu falo que é o x do ponto P e o y do ponto P. Beleza. Por meio de um argumento vetorial, é possível determinar a distância do ponto P à reta R, fazendo uso da equação da reta e das coordenadas cartesianas do ponto, que conduz à fórmula a seguir. Então, basicamente, eu tenho essa fórmula aqui, tá? Então, essa distânciazinha que vocês estão vendo aqui é exatamente referente a essa formulinha aqui, tá? Então, olha só, a distância P R vai ser dada pela essa equação da reta, onde eu coloco aqui ó, os pontos, tá vendo aqui ó? Eu coloco A, B e C, que vocês estão vendo que é referente à minha equação da reta, né? Os coeficientes da equação da reta. O XP e o YP vai ser exatamente os pontos que vocês veem aqui, ó, o ponto que eu quero calcular a distância da reta, e esse A ao quadrado e esse B ao quadrado também é o meu coeficiente da minha equação da reta. Tranquilo? Aí agora vamos ver com um exemplo para poder conseguir entender. Olha só, determine a distância entre o ponto P e a reta R em cada caso. Então, eu já coloco aqui a nossa colinha da nossa fórmula, né? Beleza. E assim, galera, olha só. Nós já sabemos que aqui é a minha equação da reta e eu posso fazer o seguinte, ó. Menos 3x mais y mais 6 igual a zero. É exatamente a equação da reta, né? Nós já sabemos que o xp vai ser exatamente menos 1 e o yp vai ser exatamente 3, né? Beleza. E nós sabemos também que, olha só, que a equação da reta é ax mais by mais c igual a zero. Então, nós temos exatamente os valores de a, b e c, né? Que são esses daqui, olha só. A é igual a menos 3, b é igual a 1 e c é igual a 6, né? Beleza, agora é só jogar na fórmula e aí a gente consegue achar a distância. Vamos ver? Então, a distância PR vai ser exatamente o quê? Olha só, o valor de A, que é menos 3, isso tem um módulo aqui, né? Vezes o XP, que é menos 1,
mais o valor do b, que é 1, vezes o valor do y, que é 3, e mais o valor do c, que é 6, né? Então, eu tenho aí, ó, 6, dividido por a ao quadrado, que é menos 3, né? Mais o valor do b ao quadrado, que é 1, né? Então, eu coloco aqui. E ainda eu tenho uma raiz aqui para completar, né? Beleza. E agora a gente consegue fazer, olha só. Então, eu tenho menos 3 menos 1, nós sabemos que é mais 3, né? Então, mais 3 aqui, né? Porque 1 vezes 3 é 3. E mais 6. O módulo, né? Dividido por menos 3 ao quadrado, quando eu tenho um número negativo dentro de um parênteses elevado com um expoente par, então sempre vai ser um número positivo, tá? Então, menos 3 ao quadrado é 9, mais 1, e eu tenho a raiz aqui, né? Então, 3 mais 3 é 6, mais 6 é 12, o módulo dele aqui, dividido por raiz de 10. Então, eu tenho 12 sobre raiz de 10, né? Beleza. Esse número 12 raiz de 10, pessoal, 12 sobre raiz de 10 é um número irracional. Eu tenho que racionalizar isso daqui. Eu não posso deixar esse meu denominador aqui com a raiz de 10, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o raiz de 10 aqui e vou colocar o raiz de 10 aqui. Se você tem dúvida nessas questões, deixa eu apagar de novo aqui, que eu fiz o raiz de 10 bem ruinzinho, ó, dividido por raiz de 10, ó. Aí. Se você tem dúvida na matemática básica, eu sugiro para você acompanhar nesse card aí que está passando aqui, ó, que eu sempre estou postando dicas de matemática básica, tá bom? Então, dá uma olhada lá, tá? 12 vezes raiz de 10 é 12 raiz de 10. Quando eu tenho duas raízes iguais nesse caso aqui, eu sempre vou pegar o que está dentro, olha só. Então, vai ficar 10 aqui, beleza? Então, agora eu posso simplificar esse 12 com esse 10, eu posso dividir por 2. Então, eu vou ter 6 raiz de 10, né? Raiz de 10 aqui, sobre 5. E essa daí é a minha distância do ponto à reta, beleza? Então, galera, na letra B, o XP, nós sabemos que é 3 e o YP vai ser exatamente menos 2, beleza? Então, olha só, nós sabemos que aqui, ó, é AX mais BY mais C igual a 0, né? Beleza. Então, nós temos exatamente o valor do A, que é 2, o valor do B, que é 1, e o valor do C, que é 6, né? Então, agora eu consigo calcular a distância. Vamos ver? Então, agora eu posso jogar na fórmula, eu tenho dPr é igual aí, olha só. Aí eu tenho 2 vezes 3, né? Lembrando que eu tenho um módulo, mais 1 vezes menos 2, né? O y do ponto P, né? Mais 6. Aí eu fecho o módulo, aí eu tenho agora o a ao quadrado, né? Que seria 2 ao quadrado, mais, aí eu tenho o b ao quadrado, né? E tem aquela raiz, beleza? Aí essa conta aí vai ficar assim, ó, 6 menos 2 mais 6, o módulo, né? Dividido por raiz de 5, porque afinal de contas eu tenho 2 ao quadrado é 4, mais 1 é 5, beleza? Então eu tenho 6 mais 6 é 12, menos 2 é 10. Lembrando que pode ser positivo ou negativo, como o módulo está aqui, vai ser positivo. Então, dividido por raiz de 5. Aí eu faço aquele esquema, ó. Raiz de 5 sobre raiz de 5. Eu tenho 10 raiz de 5 sobre 5. Eu vou ter exatamente, ó. Vou colocar aqui, que senão vamos fazer o seguinte, ó. Aí eu tenho, ó, a igualdade aqui, ó. 10 raiz de 5 sobre 5. Eu tenho 2 raiz de 5. Beleza, galera? E assim eu tenho a distância do ponto P ao ponto R, tá bom? Eu tenho o meu ponto P aqui agora com minhas coordenadas x de P vai ser igual a menos 2 e o y de P vai ser exatamente 4, né? Beleza. Lembrando que aqui, olha só, é AX mais BY mais C igual a 0, beleza? Então, eu sei que, basicamente, o meu A vai ser igual a 3, o meu B vai ser igual a menos 4 e o meu C vai ser igual a menos 5, né? Tranquilo. Jogo na minha fórmula dPr vai ser igual a... Aí eu tenho minha colinha. O meu valor do A vai ser o quê? Aí eu jogo na formulinha, né? Aí eu tenho exatamente esse valor aqui, ó. O módulo de 3 vezes menos 2, né? Mais menos 4... Aí eu tenho vezes 4, né? Menos 5. Afinal de contas, seria mais menos 5 aqui, né? Dividido por a ao quadrado, que seria 3 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado, porque é o valor do b,
e dentro da raiz, beleza. Então, essa conta aqui vai ser menos 6, menos 16, menos 5, né? O módulo aqui eu tenho 9 mais 16 dentro da raiz. Então, eu vou ter menos 27, o meu módulo. Eu vou ter 25 aqui na raiz. Então, eu vou ter 27 dividido por 5, e assim eu tenho a distância. Beleza, galera? Então, vamos lá, galera. As retas R, x menos 2y mais 3 igual a 0 e S, 3x menos 6y mais 1 igual a 0 são paralelas entre si. Determine a distância entre elas. Galera, olha só. Então, eu tenho aqui ó, a nossa formulinha e eu mostro para vocês que eu tenho uma reta paralela. Olha só, uma reta paralela R e a reta S aqui, tá? Então, olha só, para eu saber a distância entre elas, eu vou pegar um ponto na minha reta R aqui, que eu vou chamar esse ponto de P, e vou fazer exatamente aquele esqueminha. Olha só, um ponto na minha reta R. Ele vai ser, se ele está na reta R e eu calcular a distância dele com a minha reta S, eu vou ter exatamente a distância da reta R com a reta S, beleza? Lembrando que é perpendicular, tá? Então, aqui, ó, aqui vai ser exatamente a minha distância, né? A minha distância do ponto P à reta S. Beleza? Agora, vamos achar esse ponto. Como que eu acho esse ponto? Galera, olha só. A primeira coisa que eu preciso fazer é pegar essa reta R. Pode ser a reta S ou S, tanto faz, tá? Então, vou pegar a minha reta R. A reta R aqui, ó. R é igual a x menos 2y mais 3 igual a 0, eu vou achar um ponto que pertence a essa reta. Como que eu faço? Eu vou falar que, por exemplo, o meu x aqui vai ser igual a 0. Quando eu falo que o meu x é igual a 0 e substituir nessa reta, eu vou ter exatamente isso aqui, ó. 0 menos 2y mais 3 igual a 0. E assim eu consigo achar o valor de y. Olha só, eu vou ter exatamente ó, menos 2y igual a menos 3, né? Que eu passo 3 para lá negativo. Y é igual a 3 sobre 2. Que afinal de contas os dois são negativos, então vai ficar positivo. Então eu falo que o meu ponto P vai ser exatamente o valor do quem? De quem? 0 e 3 sobre 2. Então eu tenho quem aqui, ó? Eu tenho exatamente o XP e o YP. Se eu tenho esses valores e tenho a minha reta S, que a minha reta S vai ser exatamente 3x menos 6y mais 1 igual a 0, eu consigo achar, então, a distância entre elas, né? A distância entre a reta R e a reta S, ou a distância do ponto P à reta S. Então, vamos lá? Então, aqui eu tenho AX mais BY mais C igual a 0. Então, eu tenho o meu ponto P, meu X do P, né? XP, que vai ser exatamente 0, e o meu YP, que vai ser exatamente 3 sobre 2. Eu tenho exatamente o meu A, que é igual a 3, o meu B, que é igual a menos 6, e o meu C, que é igual a 1. Beleza, agora é só jogar na fórmula. Vamos lá? Então, eu tenho ó, a distância de PS, que afinal de contas é a reta S, né? Vai ser exatamente, eu vou jogar na fórmula, 3 vezes 0, mais menos 6, né? Vezes 3 sobre 2, que afinal de contas é o valor do YP, mais 1, dividido por A ao quadrado, 3 ao quadrado, vamos fazer esse A bonitinho, né? 3 ao quadrado, mais menos 6 ao quadrado, então eu vou colocar tudo na raiz e agora eu começo a resolver, ó. 3 vezes 0 é 0, menos 6 vezes 3 sobre 2, eu posso simplificar isso aqui, né? Então aqui vai ser 3, né? Então vai ser 0 menos 9, né? Mais 1, o módulo está aqui, dividido por 3 ao quadrado, é 9. 6 ao quadrado, menos 6 ao quadrado, como é um número negativo dentro do parênteses, elevado a um expoente par, então eu tenho positivo, né? Então, mais 36, né? Dentro da raiz. Então, eu tenho menos 9 mais 1, menos 8, né? Ou eu já posso até colocar aqui o módulo, né? Que vai ficar módulo, vai ficar 8 dividido por raiz de, olha só, raiz de 45, galera. Raiz de 45. Bom, vamos fazer isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Porque, afinal de contas, minha cabeça está aqui assim, né? Então, vamos lá. Aí eu tenho, olha só. 8 dividido por raiz de 45. Galera, eu vou fatorar esse 45 aqui, tá? Vai ficar exatamente aqui, ó. 8 dividido por... Ó, 45 não é 9 vezes 5? Não é? Então, olha só. Então, eu tenho 8 dividido por
raiz de 9 vezes raiz de 5, né? Beleza, então eu tenho 8 dividido por 3, raiz de 9 é 3, raiz de 5. Aí agora eu vou fazer aquele esquema da racionalização, que eu não posso deixar um denominador com essa raiz aqui, tá? Então aí eu vou colocar aqui, ó, raiz de 5 dividido por raiz de 5. Então eu tenho 8 vezes raiz de 5 é 8 raiz de 5, dividido por 5 vezes 5 é 25. Dentro da raiz, então, vai ficar 5, né? 5 vezes 3 é 15, né? Então, eu tenho 8 raiz de 5 sobre 15, galera. E aí, eu tenho exatamente a distância das duas retas, que seria 8 raiz de 5 sobre 15, tá bom? Questãozinha bem complexa, hein? Mas aí eu mostrei para vocês como que faz, beleza? Então, vamos para a próxima questão. Bom, galera, então para nós resolvermos a próxima questão, eu preciso mostrar para vocês aqui essa parte que é posições relativas de duas retas no plano, tá? Então, olha só, em um plano eu tenho duas retas paralelas, beleza? Nesse caso aqui, galera, lembra lá que eu tenho um coeficiente angular, né? Eu tenho assim ym, x mais b, né? Ou a gente chama lá, por exemplo, ó, y é igual a x mais b, tanto faz, não tem problema. Onde esse m aqui é o meu coeficiente angular. Eu ainda posso mostrar para você o seguinte, ó, y menos yo é igual a m vezes x menos xo. Lembra lá? Eu tenho o meu ponto, um ponto na minha reta, e tenho o meu coeficiente angular. Esse m é a mesma coisa que esse m aqui. Essa equação aqui vai me dar a equação geral, e essa daqui é a equação reduzida, né? Eu mostrei isso para vocês no último PET. Para quem quer ver, só dá uma olhada no card aí em cima, tá bom? Na nossa playlist, que é referente à correção de todos os PETs, todas as semanas, beleza? Então, olha só. Esse m, que é o meu coeficiente angular, galera, ele nos dá a seguinte situação, ó. Vocês perceberam aqui que esse meu α1 e esse meu α2, eles são iguais? Porque, afinal de contas, essas retas são paralelas, né? Então, a mesma inclinação que tem, que é esse ângulo aqui, α1, e é a mesma inclinação desse α2. Então, α1 é igual a α2. Mas vocês lembram que o meu m, ele era representado pela tangente de alfa. Lembram disso? Também está lá na aula da semana 2, hein? Dá uma olhada lá. Então, se m é exatamente a tangente de alfa, né? Eu posso falar que, olha só, a minha tangente de α1 é igual a tangente de α2, e assim eu posso concluir que o meu coeficiente angular 1 é igual ao meu coeficiente angular 2, galera. Então, retas paralelas, coeficiente angular igual, tá? Eu posso falar que retas paralelas têm coeficientes angulares iguais, beleza? Mas aí eu tenho retas concorrentes, tá? Esse α1 aqui, ele é diferente desse α2, então α1 é diferente de α2. Sendo assim, eu posso falar que a minha tangente de α1 também vai ser diferente da tangente de α2. Consequentemente, M1 é diferente de M2, tá ok? Então, quando eu tenho retas concorrentes, tá? Eu vou ter, onde eu tenho um ponto comum, afinal de contas, retas concorrentes é quando duas retas têm um ponto comum ali, tá? O meu coeficiente angular das duas retas serão diferentes, beleza? Então, o meu coeficiente de R é diferente de S. Nas retas paralelas, o meu coeficiente angular é igual para a reta R, que é o mesmo da reta S. Só que eu tenho um caso específico nas retas concorrentes, que são as retas perpendiculares. Se vocês perceberem aqui, olha só, R com S, eu tenho α1 e α2. Eu formo um ângulo de 90 graus aqui, ó, exatamente no ponto, né, de concorrência ali, né, vamos dizer assim, no ponto onde elas se encontram, tá? Na interseção entre essas duas retas, beleza? Então, olha só. Nesse caso, eu posso falar, galera, aí por uma demonstração matemática, que o meu MR vezes o meu MS vai ser exatamente menos 1. É o oposto, galera, o oposto do inverso, tá? Então, por exemplo, se eu falar para vocês aqui, ó, exemplo.
Se eu falar para vocês que o meu MR vai ser exatamente 2, vocês concordam que eu consigo encontrar o meu MS? Olha só, então vai ficar assim, 2 vezes MS é igual a menos 1, né? Então, MS vai ser igual a menos 1 sobre 2. Ou seja, se o meu MR é 2, o meu MS vai ser o inverso negativo ainda. Olha só, então, ou seja, menos 1 sobre 2. Então, eu posso falar para vocês que o meu coeficiente angular, ele é inverso negativo. Então, se eu tenho um coeficiente angular ali e as duas são concorrentes perpendiculares, o coeficiente angular de uma vai ser exatamente o inverso negativo da outra, tá? Então, nesse caso aqui, o coeficiente angular diferente. Beleza? Agora a gente consegue fazer a questão. Vamos lá, então? Questão número 3. Fuveste, seja R a reta que passa pelo ponto P. Então, é uma reta que passa por esse ponto aqui, ó, 3 e 2. E é perpendicular à reta S, beleza? Qual é a distância do ponto A à reta R? Galera, então, olha só, muita atenção nessa questão aqui, olha só. Vamos lá. Eu tenho exatamente isso aqui, ó. Eu tenho uma reta S, né? A reta S aqui. E ela é perpendicular, né, à minha reta R. E ele fala para nós que eu tenho um ponto aqui, ó, o ponto A, tá? Que ele vale 3 e 0. E ele pede para nós essa distância aqui, ó. Essa distância desse ponto, o ponto A, distância de A a R. Então, olha só, eu tenho uma reta R que passa pelo ponto. Então, eu tenho o ponto P, ó. O ponto P, que é esse aqui, 3 e 2. Eu tenho uma reta S aqui, que é paralela a R. E ele ainda quer calcular a distância desse ponto A, que está no plano, com relação à reta R. Eu, particularmente, achei essa questão bem difícil para vocês, tá? Bom, galera, ele nos dá a reta S, né? Que é y igual a menos x mais 1. Concordam que ele não deu a reta R, mas ele deu um ponto presente nessa reta, né? Lembram lá no PET semana 2, né? No PET 3, semana 2, o anterior, que y menos y0 era igual a m vezes x menos x0? Que é aquela reta que a gente acha a equação, né? Da reta, né? Beleza. Então, olha só. Vou falar que essa reta aqui vai ser minha reta R, ó. Então, o meu MR está aqui. Beleza. Ele já nos deu exatamente o ponto, ó. O ponto Y0, o ponto de coordenada Y0 e X0. Que é quem aqui? Que é o ponto P, né? Afinal de contas, né? Eu posso substituir, ó. Olha lá, ó. Se esse ponto P está presente na reta R, então eu posso substituir. Então, beleza, ó. Então, vamos lá. YP e XP. Beleza, YP vai ser 2 e o XP vai ser 3. Beleza, agora eu só preciso achar esse MR aqui para mim ter a minha reta R e assim eu conseguir calcular a distância entre A com R. Como que eu faço isso? Ele deu a reta S, né? Então, lembram lá que a reta S e R estão perpendiculares? Se elas estão perpendiculares, MR vezes MS é exatamente menos 1. Qual que é o coeficiente angular de MS? MS é exatamente menos 1 também, porque olha aqui, ó, menos 1 na frente do x, não é a equação reduzida? Y é igual a MSX mais B, lembra lá? Olha o coeficiente angular aqui, beleza. Então, eu consigo achar MR. MR vai ser exatamente, ó, menos 1 sobre menos 1, que é igual a 1. Então, MR é exatamente 1. Então, assim, eu consigo achar a equação da reta R. Vamos ver? Y menos 2, né? É igual a 1 vezes x menos 3, né? Y
menos 2 é igual a x menos 3. Então, eu vou passar toda essa parte para lá, né, igual a zero. Então, vai ficar y menos 2 menos x mais 3 igual a zero. Para eu deixar daquela fórmula, né, ax mais by mais c igual a zero. Para eu deixar dessa fórmula aqui. Então, eu vou ter exatamente o seguinte, ó, menos x, beleza? Aí, eu tenho mais y. Menos 2 mais 3 é mais 1, né? Igual a zero. E assim eu tenho exatamente a reta R aqui, galera. Olha só, a reta R tá aqui. Se eu tenho a reta R, a equação da reta R, eu faço o quê? Jogo naquela formulinha e assim eu acho a distância, beleza? Então vamos achar? Olha lá, ó, a distância de P a R vai ser exatamente o quê? Então eu vou até colocar aqui assim, ó, pra gente fechar, ó. Tá? Beleza? Tem que colocar aqui assim, ó. Então, a distância de P a R, sabendo que o meu ponto XP e YP eu já tenho, né? Na verdade, aqui, ó, galera, lembrando que esse aqui é XA, tá? Que é a distância do ponto A, ó. Vou até consertar aqui, ó. Distância do ponto A, tá bom? A distância do XA com YA, que é o ponto, beleza? Então, vamos lá. O XA vai ser exatamente quem? Ó, o valor do 3 aqui, né? E o YA vai ser exatamente 0, né? Então, agora eu posso só substituir, ó. Lembrando que também da minha reta R, ó, vou até colocar aqui, ó. O A vai ser igual a menos 1, o B vai ser igual a 1 e o C vai ser igual a 1, né? Então, agora é só substituir. Eu tenho exatamente isso aqui, ó. Vamos lá? Menos 1 vezes 3, lembrando que é o módulo, mais 1 vezes 0, né? Mais 1 dividido por A ao quadrado. A ao quadrado é menos 1, né? Então, ó, A ao quadrado mais aí o 1 ao quadrado, beleza? Dentro da raiz. Então, resolvendo isso aqui, eu vou ter menos 3 mais 1 dividido por raiz de 2, né? Porque 1 ao quadrado aqui é 1. Então, vai ficar 1 mais 1 é 2. Então, eu vou ter exatamente 2 sobre raiz de 2. Eu vou racionalizar aqui, né? Então, eu vou ter 2 raiz de 2 sobre 2 vezes 2 é 4. Então, a raiz de 4 é 2. Então, ou eu posso simplesmente, quando eu tenho duas raízes iguais aqui, eu posso só colocar o que está dentro, né? Então, vai ficar 2 dividido por 2, eu tenho raiz de 2. E assim eu tenho exatamente a distância, galera. Raiz de 2. Questãozinha complexa, hein? Que envolve muitas etapas para conseguir resolver, tá bom? Então, vamos lá para a questão 4, galera. Vamos lá. A questão 4 fala assim, que o ponto A, menos 1 e menos 2, é um dos vértices de um triângulo equilátero cujo lado BC está sobre a reta de equação x mais 2y menos 5 igual a 0. Determine a medida da altura desse triângulo. Bom, galera, olha só. Se eu tenho um triângulo equilátero aqui, e eu falo para vocês que esse ponto aqui é o meu ponto A, 1 e menos 2, e eu falo para vocês que aqui é o meu vértice B e aqui é o meu vértice C. E eu ainda falo para vocês que a minha reta está passando exatamente nesse lado aqui BC. Então, eu posso falar que, olha só, aqui eu posso colocar que a minha equação R, por exemplo. Então, eu tenho o meu ponto A minha reta aqui, que está passando nesse lado BC, ele fala para nós para achar essa altura aqui. Lembrando que a altura de um triângulo equilátero é perpendicular a um dos lados, né? Nesse caso, seria esse lado BC. Então, galera, eu posso falar que para eu calcular a altura vai ser exatamente a distância do ponto A até a reta R, né? Não é? O ponto A aqui com a reta R aqui embaixo. A minha distância vai ser exatamente a minha altura. Então, assim, eu consigo calcular com essa formulinha aqui, né? Então, vamos lá. Vou falar que a minha reta R é aquela do lado BC, né? X mais 2y, menos 5 igual a 0. Então, eu tenho o valor do A aqui, que nós já sabemos calcular, que é o valor do 1. O B é o 2 e o C é exatamente menos 5. O meu XP e o meu YP vai ser exatamente, né, as coordenadas do ponto A, né? Então, XP vai ser exatamente menos 1 e o YP é exatamente menos 2. Sendo assim, agora eu consigo jogar na formulinha. A distância do ponto
A até a reta R, que é igual à minha altura, né? Vai ser exatamente a minha altura. Então, eu consigo calcular fazendo isso, ó, jogando na fórmula, né? Eu tenho 1 vezes menos 1, mais... Aí eu tenho 2, né? Que é o valor do B, vezes menos 2, que é o valor do YP, mais menos 5, que é o valor do meu C, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado. A ao quadrado é exatamente 1, né? Vamos lá, A ao quadrado é exatamente 1, mais o valor do B ao quadrado, que é 2, né? Isso tudo na raiz, então eu tenho, ó, 1 vezes menos 1 é menos 1, mais, aí 2 vezes menos 2 é menos 4, mais menos 5, menos 5. Então, eu resolvendo isso aqui, eu tenho exatamente isso, ó, 1 menos 4 menos 5, lembrando que está no módulo, eu tenho 1 ao quadrado é 1, mais 4, 5, então a raiz de 5. Então, eu tenho, ó, menos 1 com menos 4, nós temos aí menos 5, com menos 5, menos 10, só que está no módulo, então vai ficar 10, dividido por raiz de 5. Vou racionalizar para não deixar o denominador com uma raiz, né? Então, eu tenho, olha só, 10 vezes raiz de 5, dividido por raiz de 5 vezes raiz de 5, vai ser 5, né? Então, eu posso simplificar, eu vou ter exatamente 2 raiz de 5, galera. E assim, eu tenho a minha distância, tá? A minha altura, na verdade, né? A distância entre A a R, a reta R, é exatamente a altura do meu triângulo equilátero. E assim eu concluo a questão, beleza? Vamos para a próxima questão. Calcule a distância entre a reta R1 e R2, sabendo que são paralelas. Mesmo esquema de antes, ó, elas são paralelas. Eu preciso achar, então, ó, aqui é R1 e aqui é R2. Então, basicamente, para calcular a distância entre R1 e R2, eu posso colocar um ponto aqui, um ponto P, e falar que a distância de P até R2 é exatamente a distância de R1 com R2, não é mesmo? Igual eu fiz na questão 3, tá bom? Então, vamos lá, galera, olha só. Então, vou fazer aqui, ó, a distância de R1 com R2 vai ser exatamente a distância do ponto P a R2, beleza? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui a R1, tá ok? A R1 é 3y igual a 4x menos 2. Eu vou achar um ponto, esse ponto P, nessa reta aqui. Como que eu faço? Eu vou falar que o meu x vai ser igual a zero. X é igual a zero. Quando o meu x é igual a zero, eu tenho exatamente 3y igual a menos 2. Então, y vai ser exatamente menos 2 sobre 3. Beleza? Então, o meu ponto P, eu posso falar que ele vai ser 0 e menos 2 terços. Tranquilo. Então, eu já tenho exatamente o meu xp e o meu yp. Então, agora eu posso só jogar na formulinha, né? Beleza. Então, eu tenho, ó, xp é exatamente 0 e o meu yp é exatamente menos 2 terços. Aí, eu posso calcular com a distância de R2, né? R2 nós sabemos que é 3y igual a 4x mais 8. Só que aí eu vou colocar ela agora naquela forma geral, que vai ser exatamente isso aqui, ó, menos 4x mais 3y menos 8 igual a 0. Aí agora eu consigo achar o valor de A e de B e de C, né? Então agora, galera, nós conseguimos então achar o valor de A, que vai ser exatamente menos 4, o valor do B, que é 3, e o valor do C, que é menos 8, beleza? E assim a gente pode jogar na fórmula. Então, a distância de P a R2, né? Vamos lá, que vai ser exatamente a distância de R1, R2. Então, nós temos, ó, AXP mais BYP mais C. Então, é só agora jogar na formulinha, né? Eu tenho menos 4, né? Dentro do módulo, vezes 0, né? Que, afinal de contas, o meu XP é 0. Aí, eu tenho mais 3 vezes menos 2 terços, vezes o valor do C, que é menos 8, né? Afinal de contas, o valor do C está aqui, menos 8, dentro do módulo, dividido por A ao quadrado. Menos 4 ao quadrado, mais o valor do B, que é 3 ao quadrado, né? Dentro da raiz. Então, eu tenho, olha só, menos 4 vezes 0 é 0. 3 vezes menos 2 terços vai dar menos 2, porque, afinal de contas, eu posso cortar isso daqui com esse aqui. Então, vai ficar menos 2 menos 8, menos 10. Só que, como está dentro do módulo, vai ficar 10, né? Dividido por menos 4 dentro do parênteses elevado ao quadrado. Bom,
menos 4 é um número negativo elevado a um expoente par, né? Eu tenho exatamente uma potência positiva, né? Então, vai ficar 16 mais 9, que é 3 ao quadrado. Então, vai ficar 10 dividido por 16 mais 9 é 25. A raiz de 25 é 5. Então, eu tenho 10 dividido por 5 é 2. E assim, eu tenho exatamente a distância entre R1 e R2, que é o valor do 2. Beleza, galera? Lembrando, ó, esse PET eu achei ele mais difícil mesmo, tá? Ele realmente é muita coisa para vocês aprenderem assim em uma semana só. Eu espero que tenha ajudado vocês. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar para ajudar na divulgação do canal. Beleza, pessoal? Até o próximo PET. Grande abraço.